Fala pessoal, como vocês estão? Vamos iniciar então mais uma aula de assistência de enfermagem em urgências e emergências, dando seguimento naquele conteúdo da aula passada sobre interpretação de exames laboratoriais, né? Quem não assistiu ainda assista, nós falamos sobre hemograma. Nessa videoaula nós vamos falar sobre um exame muito solicitado também em urgência e emergência. Eu vou pular aqui alguns slides. Nesse primeiro, que nós falamos sobre propósitos então da utilização, né, de exames laboratoriais. Nós, na aula passada, conversamos um pouquinho mais sobre isso. Não vou passar novamente, né, para não tomar muito tempo. E nós vamos então partir para o nosso tema central da nossa aula de hoje, que é gasometria. Tá? Então, a gasometria, gente, é um exame super importante e muito realizado principalmente em ambiente de UTI. Tá? Então, para que vai ser feita a gasometria? E aqui ainda eu enfatizo nessa aula a gasometria arterial. Tá? Então, a gasometria arterial ele é um exame então, de sangue que é coletado então, a partir de uma artéria. Tá? Então, por isso que é gasometria arterial. Ah, professor, pode fazer por uma veia? Pode, mas não vai ter o mesmo resultado. Tá? Então, a gasometria arterial ele é coletado então, a partir de uma artéria, com o objetivo então, de avaliar os gases presentes no sangue. Tá? Então, são uma série de gases que são analisados. Tá? Como, por exemplo, o oxigênio, gás carbônico, né? A sua distribuição também desses gases, né? Também é realizado a leitura então do pH e análise do equilíbrio ácido-básico, tá? Como eu disse anteriormente, nós podemos sim fazer a gasometria venosa, só que com ela nós vamos conseguir medir somente o pH, tá? Então, se o objetivo for esse, só mesmo verificar qual que é o pH sanguíneo do paciente, beleza, pode ser solicitado então uma gasometria venosa e vai conseguir. Não é tão interessante, né? Então é melhor a gente fazer uma coleta de uma gasometria arterial, porque além do pH a gente consegue então analisar como que esse sangue está se comportando, toda a questão do equilíbrio ácido-básico. Então quais são os parâmetros analisados, tá? Então os principais parâmetros que observamos no exame de gasometria são pH, saturação de oxigênio, PCO2, que é a pressão parcial do gás carbônico, o HCO3, que é o bicarbonato, e o anion gap, tá? Que é o Ag. Tem outros também, tá? Então podemos encontrar, por exemplo, alguns eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio iônico, cloreto, tá? Então tem vários, tá? Isso vai variar pelo gasômetro que for utilizado, né, para fazer essa leitura lá no laboratório. Na nossa aula aqui, lógico que a gente não está formando nenhum biomédico, então o que eu vou ensinar para vocês como enfermeiros é algo bem mais básico, tá? Bem mais simples, que a gente vai analisar mesmo a questão dentro da gasometria do pH, do PCO2 e do HCO3, tá? Então, no pH, vamos analisar a pressão parcial do gás carbônico e também do íon bicarbonato. Então esse é o nosso objetivo, que é uma aula então um pouco mais básica, tá? Bem, aí você pode falar, gente, professor, mas gasometria é difícil. Gente, não é, tá? A princípio parece ser bem complicado, mas vocês vão ver no final dessa aula que não é difícil, tá? Então só que vocês precisam também prestar bastante atenção, tá? Porque tem algumas partes assim que requer uma maior atenção para vocês não errarem. Bem, gente, como que é feito então esses parâmetros analisados? O pH plasmático, então, ele representa a relação entre o bicarbonato e o dióxido de carbono, tá? Então tem uma fórmula, né? Ele foi elaborado então por Rendel Hasselbeck, que diz que o pH é igual a 6,10 mais o log de bicarbonato dividido por 0,03 vezes a pressão parcial de gás carbônico.
tá? Ou dióxido de carbono. Bom, essa fórmula nos mostra que, então, se o bicarbonato, que é o HCO3, se ele aumenta, o pH aumenta também. Então, gente, essa informação é muito importante. A relação do bicarbonato com o pH, ele é uma relação diretamente proporcional. Então, se o bicarbonato aumenta, o nosso pH também vai aumentar. Então, os dois, eles da mesma forma como que os dois sobem junto, os dois também vão diminuir também juntos, tá? E o que acontece, gente? Se o pH aumenta, ele vai ficar mais básico. Agora vamos falar o contrário. Se o PCO2 aumenta, o que é o PCO2? Lembram? Que é a pressão parcial de gás carbônico. Se ele aumenta, o pH diminui, tá? Então veja essa diferença, tá? Lembrando então novamente, o bicarbonato, quando ele aumenta, o pH também aumenta. Agora, aqui nessa outra situação é ao contrário, tá? Se o PCO2 aumenta, o pH diminui, tá? Então, ao contrário do bicarbonato em relação ao pH, que tem uma relação diretamente proporcional, no PCO2 não, ele vai ter uma relação inversamente proporcional. Então, quando o pH aumenta, o PCO2 diminui, tá? Então, ele vai fazer um efeito contrário. E se ele, então, aumenta, vai diminuir o pH, e se diminui o pH, ele vai se tornar mais ácido. Por enquanto, sobre ácido básico, vocês ainda não precisam ficar se matando aí, tentando já decorar, porque eu vou passar certinho os valores, tá? O que cada um representa, tá? Então, prestem bem atenção então, nesses conceitos chaves que eu estou falando. Bom, no plasma sanguíneo, o bicarbonato, né, que é o HCO3, e o CO2, né, que é o dióxido de carbono, eles compõem o sistema tampão bicarbonato CO2, tá? Que é o principal sistema regulador do pH plasmático, evitando variações bruscas. Professor, o que é sistema tampão bicarbonato CO2? Gente, não vou comentar aqui, né, nessa aula, porque isso entra muito em bioquímica e não é o caso aqui para essa aula. Mas pensem em uma balança, tá? Então, numa balança, tipo aquelas balanças do curso de Direito, sabe? Que tem duas bases para você colocar peso, em que se você coloca um objeto em um dos lados, ele vai baixar e o outro vai subir, né? Para você fazer esse equilíbrio, então, no outro lado você também tem que colocar um outro contrapeso para balancear. Então, quando a gente fala sobre sistema tampão bicarbonato CO2, a gente está falando sobre um sistema que vai regular o pH plasmático. Regular significa o quê? Significa controlar para que ele sempre esteja numa variação de normalidade, tá? Então, o que podemos colocar aqui? Tem essa segunda fórmula que diz então que o HCO3, né, que é o bicarbonato, mais o íon hidrogênio, né, que então se forma então o H2CO3, que também é igual ao CO2 mais H2O. Isso porque no sistema tampão ele vai então fazer essas trocas de um grosso modo, tá? E vai liberar então H2O, que é a água, para fazer esse equilíbrio. Não vou entrar aqui mais em detalhes, quem quiser pode dar uma procurada aí, que é bem interessante, tá? Então, o bicarbonato, então, ele é a base do sistema, porque é o receptor do hidrogênio, tá? Ao passo que o CO2, que é o ácido, já que libera íons de hidrogênio, tá? Então,
tem esse sistema compensatório. Bom, gente, agora sim eu vou mostrar aqui para vocês quais são os parâmetros de normalidade. Eu coloquei esse balãozinho feio que ficou horroroso aqui no slide, mas porque eu quero chamar mesmo a atenção de vocês. Então eu quero que vocês parem esse vídeo, peguem um caderno, copiem esse valor de normalidade, porque isso é muito importante para vocês, gente. Esse é o valor, os parâmetros de normalidade para o nosso pH, para a nossa pressão parcial de dióxido de carbono, para o nosso bicarbonato também e pelo anion gap também, tá? Aqui nessa aula a gente vai focar esses 3 primeiros parâmetros ali, tá? Então eu não vou tanto focar o AG não, porque isso é uma parte um pouco mais complexa de uma análise da gasometria, tá? A gente precisa saber ainda o mais básico, que é o mais importante, tá? Então copiem esse parâmetro, porque esse parâmetro ele é diferente do hemograma que eu falei na aula passada, que tem um valor de referência para mulher, quando é para homem, quando é para criança, quando é para idoso, quando é um adulto. Aqui, gente, não altera, tá? Então, esses são os parâmetros de normalidade, sendo para homem, sendo para mulher, tá? Então, quais são os valores? Então, nosso pH, ele varia entre 7,35 até 7,45. Fora desses valores, a gente tem algumas alterações, que a gente vai falar já no próximo slide. O PCO2 ele varia entre 35 até 45 milímetros de mercúrio. O bicarbonato, que é o HCO3, ele varia entre 22 até 26 mol, tá? por litro. E o AG que vem de 6 até 12. Tá? Bom, gente, agora a gente precisa saber o que estando... Se a gente sabendo já o que são os parâmetros de normalidade, a gente tem que saber agora quais são as alterações. Então, eu coloquei essa figura aqui bem esquemática, para ninguém ter erro, tá? Eu não quero ninguém errando, sabe, o que vem a ser uma acidose, o que vem a ser uma alcalose. Bom, no slide anterior tinha lá o nível de normalidade do nosso pH, que eu repeti aqui novamente. Então, qual que é o nosso pH? Vocês já anotaram no papel, então pode acompanhar lá. Nosso nível, nosso parâmetro então, de normalidade do pH é de 7,35 até 7,45. Estando dentro desse limite, está normal. Agora, se o nosso pH estiver abaixo de 7,35, ele está ácido, tá? Se ele está ácido, nós temos uma acidose, tá? Por isso que eu coloquei essa imagem de um limão, tá? Limão e uma linguinha ali, se vocês já experimentaram limão, vocês vão saber que o limão é ácido, tá? Então, coloquei essa imagem aqui só como referência para vocês se lembrar. pH baixo é um pH ácido. Vamos fazer agora para o lado oposto. Nosso nível máximo de normalidade é 7,45. Acima de 7,45, nós falamos que o pH está básico, tá? Se é uma base, então ele é uma alcalose, tá? Então por isso que eu coloquei essa figura de uma base da Merckx, porque para ficar bem esclarecido para vocês mesmo, que então, lembrando, pH baixo tem o limão. Se tem o limão, ele é ácido. Se o pH está alto, tem uma base. Lembra lá da base na maquiagem? Se é uma base, é uma alcalose, tá? Por que é importante essas palavras, tá? Acidose, alcalose, porque a gente vai utilizar isso para a nossa interpretação da gasometria, tá? Então, prestem bastante atenção, anotem isso,
Então, abaixo de 7,35 é uma acidose, acima de 7,45 é uma alcalose. Vamos lá, vamos começar agora a complicar um pouquinho, tá? Então, sabendo sobre as alterações do pH, nós precisamos também saber sobre os distúrbios ácido-básicos, tá? Então, temos inicialmente 4 distúrbios ácido-básicos primários. 2 deles são metabólicos e 2 são respiratórios. Os distúrbios metabólicos são aqueles que alteram primariamente os valores do bicarbonato na gasometria. Já os respiratórios modificam primariamente os valores do PCO2 na gasometria, tá? Então, gente, na presença desses distúrbios, lembra que eu falei lá da balança agora há pouco? Então, na presença desses distúrbios, o corpo então reage através de uma resposta compensatória, que dela vai ser, quando falo metabólico, nós estamos nos referindo a uma resposta compensatória renal, e quando eu falo que é um distúrbio respiratório, então estamos falando sobre o quê? Sobre os pulmões, né? Respiratório. Então, essas respostas compensatórias, elas visam o quê? Elas visam evitar a mudança do pH. Tá? Então, sempre tentando compensar para deixar esse pH mais dentro da normalidade. Então, se o pH está ácido, então o que é feito? O corpo então ele vai tentar aumentar as bases, né, para então deixar subir então esse pH que estava mais baixo para ele voltar para a normalidade. Então, de um modo geral, a resposta compensatória então de um distúrbio respiratório, né, ele é renal, né, quando então é metabólico, através da retenção ou até mesmo da excreção do bicarbonato ou do hidrogênio. Isso pensando lá no sistema tampão, tá? Por outro lado, a resposta então de um distúrbio metabólico, ele vai ser respiratório. Então, vai induzir então esse paciente a uma hiperventilação ou uma hipoventilação, tá? Importante, gente. A resposta compensatória renal, que é metabólica, ela é mais demorada do que uma resposta respiratória, tá? Então, quando a gente fala para fazer uma resposta uma compensatória por via respiratória, ele é bem mais rápido do que quando a gente precisa fazer uma resposta compensatória metabólica, tá? Que daí ele vai utilizar os rins, então ele acaba demorando um pouco mais. Tá, eu falei aqui que são 4 distúrbios ácido-básicos primários. Então, mas quais são então esses 4 distúrbios? Bom, primeiro nós temos a acidose metabólica. Na acidose metabólica, então nós temos uma queda do bicarbonato, que é então o HCO3, lá na gasometria, e, consequentemente, temos uma redução do pH, que é uma acidose. Tá? Então, a gente tem uma redução do pH, a gente já vai indicar que é uma acidose. E nós vamos olhar lá nos níveis do bicarbonato e nós vamos ver que tem uma queda também do nível de normalidade do bicarbonato. A resposta compensatória, então, deve ser uma hiperventilação, tá? A fim do quê? De reduzir o CO2, que também vai acidificar o meio. Então, se a gente diminui o CO2, ele deixa também o meio muito ácido. Então, se a gente faz uma hiperventilação no paciente, a gente vai estar fazendo que esse paciente expila, então tire esse CO2 do organismo. Então, quanto menos CO2 do organismo, então vai tirando essa acidez do pH. Tá? Então, aí já vai entrando em normalidade.
Para avaliarmos essa resposta compensatória, então calculamos o valor do PaCO2 através da fórmula de Winter, que é o PaCO2 esperado, né, que vai ser igual a 1,5 vezes o valor do bicarbonato mais 8, tá? Então, aí com isso a gente vai ter um valor. Então, se o PaCO2 estiver dentro da faixa esperada, significa que vai estar ocorrendo essa compensação. Então, dessa forma, vai ser uma acidose metabólica compensada. Quando a gente for fazer o exercício, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse compensado ou descompensado. A gente não vai focar tanto também nessa aula, a gente vai focar mais em descobrir qual que é o distúrbio primário e secundário, tá? E não tanto ainda nessa parte de compensado ou não. Isso a gente pode até falar, mas se a gente tiver mais tempo, que senão vai ficar um pouco muito extenso. Bom, nós falamos então sobre o primeiro distúrbio ácido básico, né, que era então a acidose metabólica. Agora que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a alcalose metabólica, tá? Então eu separei, então, dividi dessas duas formas. Primeiro nós vamos falar sobre os dois possíveis distúrbios metabólicos e depois os dois possíveis distúrbios respiratórios, tá? Então o primeiro foi a acidose metabólica e agora a alcalose metabólica. Na alcalose metabólica, então ocorre um aumento do bicarbonato, né, na gasometria e consequentemente também temos a elevação do pH. Gente, acabei esquecendo de falar no slide anterior, né, mas também vou falar aqui nesse. Lembra que eu falei lá no começo da aula sobre o bicarbonato, ele é diretamente proporcional ao pH? Então percebam, se aumentou o pH, se aumentou o bicarbonato aqui, ele vai subir também o pH, tá? Então os dois são proporcionais. Um elevando, o outro eleva também. Vou voltar no slide anterior para vocês verem o caso contrário. Aqui diminuiu, né, na acidose metabólica, diminuiu o bicarbonato. Se diminui o bicarbonato, ele também vai ter uma redução do pH. Tá? Então os dois são diretamente proporcionais. Diminuiu o bicarbonato, diminui o pH. No segundo caso lá, aumentou o bicarbonato, aumentou o pH também, tá? Então esse aqui eu acabei esquecendo de falar para vocês. A resposta compensatória, então, deve ser uma hipoventilação, a fim de reter o CO2. Então lembra que eu falei que o CO2 ele é ácido? Então, se a gente tem um pH muito básico, quer dizer que ele está muito alcaloso, né, muito alto, então a gente precisa reter o oxigênio, porque se a gente retém o oxigênio, que é ácido, então a gente começa então a diminuir essa alcalose então, do pH sanguíneo. Bom, gente, eu espero que vocês estejam entendendo até aqui. Se não entenderam, gente, volta um pouquinho. É importante esses conceitos, tá? Para a gente saber na hora de fazer a leitura da gasometria. Nós falamos então sobre dois distúrbios metabólicos, que é a acidose metabólica e da alcalose metabólica. Agora nós vamos para os distúrbios respiratórios. Então o primeiro vai ser a acidose respiratória, que então nesses casos vai existir então uma dificuldade de ventilação do paciente. Então naqueles dois anteriores eles são metabólicos, então eles estão relacionados então à função renal. Aqui a gente já está falando sobre respiratória, tá? Então a gente está falando sobre a ventilação do paciente. Então nessa acidose respiratória vai ter uma dificuldade então de ventilação do paciente e acaba então levando a uma hipoventilação. Se tem uma hipoventilação, a gente tem uma retenção de CO2.
Então lembra, gente, que agora no slide anterior eu falei que essa resposta aqui de uma hipoventilação, ele era necessário quando a gente tinha uma alcalose metabólica, né? Então, só que se a gente tem uma dificuldade em fazer essa ventilação do paciente, então a gente já está levando essa retenção do CO2. E se a gente está levando essa retenção de CO2 em um pH que está normal, ele vai começar então a se deixar o pH mais ácido, tá? E da mesma forma, então, que nos anteriores, que sempre tem uma forma compensatória, no caso aqui, se a gente tem uma hipoventilação que está, então, deixando o nosso sangue mais ácido, então a gente tem que fazer uma compensação via renal. E como que é feito isso? Então a gente vai fazer a retenção do bicarbonato, tá? Ou então tentar fazer uma excreção dos ácidos que a gente está tendo no sangue, tá? Para então fazer uma posterior elevação então desse do bicarbonato na gasometria. Então quanto mais bicarbonato então a gente retém, mais então o bicarbonato vai aparecer na nossa gasometria e com isso ele vai subir então mais o pH. Então quanto mais sobe, se ele está ácido, então a gente precisa que suba para chegar no nível de normalidade. Então nos distúrbios respiratórios, então avaliamos se o distúrbio ele é crônico ou agudo através então da resposta compensatória. Nos distúrbios crônicos observamos maior elevação do CaO3. Gente, isso em casos mais distúrbios crônicos, tá? Que a gente tem que fazer uma análise por um período mais longo. Olha que legal que eu tinha comentado lá. Eu tinha falado que no caso dos metabólitos, tá? Das respostas então metabólicas, eles eram iguais, né? Quando tinha aumento do bicarbonato, aumentava o pH, né? Eles eram diretamente proporcionais, né? Ou quando diminuía o bicarbonato, diminuía também o pH. Agora, nós vamos para um segundo conceito que nós falamos lá no começo dessa aula, que nas respostas respiratórias nós tínhamos ao contrário, lembra? Uma resposta inversa. Vou voltar aqui o slide. Então, nós temos uma relação inversamente proporcional. Então, o que significa isso? Significa que se tudo que for na respiratória, se eu elevo uma coisa, o pH ele vai fazer o inverso, tá? Se eu estou aumentando o meu nível de gás carbônico, eu vou estar diminuindo o meu pH, tá? Então ele tem essa diferença, então, dos distúrbios, então, que são de cunho metabólico, que daí um aumenta, o outro aumenta também, um diminui, o outro também diminui. Aqui um aumenta e o outro vai diminuir. Ou se um diminui, o outro vai aumentar. Então tem essa diferença. E agora nós vamos para o nosso último distúrbio ácido básico, que é a alcalose respiratória. No caso aqui da alcalose respiratória, o paciente ele vai estar hiperventilando. Então, consequentemente, ele vai estar lavando o CO2, né? Então, ou seja, ele vai estar expulsando. Então, se ele está respirando muito, ele está mandando para fora muito gás carbônico. Então, se ele está mandando muito gás carbônico, então o pH ele começa a subir, a aumentar, tá? Então, ele vai estar acima do valor de normalidade. Então, nesse caso aqui, a resposta compensatória então, no caso, vai ser metabólico, né, como eu já tinha comentado, que é então uma resposta renal com a excreção do bicarbonato,
né, que é do HCO3. Então, dessa forma, da mesma forma então da acidose respiratória, aqui também vamos avaliar se esse distúrbio ele é agudo ou crônico, tá? Então, a gente precisa também analisar a periodicidade, né? Por isso que geralmente em uma UTI se faz a gasometria quase todos os dias e às vezes até várias vezes ao dia. Então, para a gente analisar ao longo do tempo como que está sendo se desenvolvendo esse distúrbio. E da mesma forma, como eu disse anteriormente, então ele é inversamente proporcional. Aqui na alcalose, então, a gente tem uma expulsão, né, do oxigênio, do gás carbônico. Se a gente tem essa expulsão, então a gente tem uma baixa PCO2, uma baixa um nível, né, parcial de gás carbônico. E se a gente tem isso, a gente acaba então aumentando o nosso pH. Bom, além desses 4 distúrbios ácidos básicos, nós temos uma quinta opção que pode ocorrer, que são os distúrbios mistos, tá? Então, algumas vezes observamos a ocorrência simultânea de 2 ou 3 distúrbios ácidos básicos independentes. Gente, aí complica um pouquinho, né? Bom, então esse fenômeno é chamado de distúrbio misto, que não representa uma resposta compensatória. Então é uma forma de distinguir se a resposta compensatória ou distúrbio misto é observar o valor do pH, tá? Então na resposta compensatória, o pH ele nunca vai se normalizar. Mas de uma forma oposta, então podemos encontrar o pH normal em algum distúrbio misto, oposto, como por exemplo, tendo uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória simultaneamente. Tá? Parece complicado, mas na verdade não é. Tá? Então a gente olhando lá para a gasometria, a gente já vai conseguir distinguir. Vamos praticar, pessoal? Então, eu vou colocar aqui uma gasometria e a gente vai interpretar juntos. Olha que beleza. A melhor forma de a gente aprender é praticando mesmo, tá? Então vamos lá. Bom, coloquei aqui uma gasometria, tá? Realizada hemogasometria arterial, que vai revelar então pH 7,29, bicarbonato 10, pressão parcial de gás carbônico 23. Olha que molezinha, eu coloquei aqui ainda a cola ainda com os valores de normalidade. Gente, primeira coisa que a gente vai fazer, determinar o pH. Então, se o pH desse paciente aqui é 7,29, a gente vai olhar nosso pH de normalidade. Qual que é o nosso pH de normalidade? 7,35 até 7,45. Se o pH está 7,29, significa o quê? Significa que o nosso pH, nesse paciente, ele está abaixo do valor mínimo de referência, né? Então, o mínimo aqui era 7,35, ele está 7,29. Se o pH está abaixo, o que vem a ser, então? Isso mesmo, vai ser uma acidose, tá? Lembra lá do que eu mostrei. Abaixo do nível mínimo, né, aceitável de normalidade, vai ser uma acidose. Então, ou quando é acima, é uma alcalose. Tá? No caso aqui, como que ele está abaixo, então é uma acidose. Beleza, a gente já sabe então que vai se tratar nessa gasometria de uma acidose. Só isso é importante? Acabei esquecendo. Então aqui, ó, mostrando que ele está abaixo, então vai ser uma acidose. Beleza, gente. Só isso então já basta? Não. Então a primeira coisa que nós fizemos foi então determinar qual que era o pH. A gente já sabe que o nosso pH é um ácido, tá? Tá com uma acidose. Então a segunda coisa que nós vamos fazer vai ser então determinar qual que é o distúrbio primário, né? Se ele vai ser metabólico ou se ele é respiratório.
tá? Que era um daqueles 4 distúrbios lá que nós comentamos agora há pouco. Então, para isso lá, observamos que o nosso bicarbonato está em quanto? Está em 10, tá? Ele está baixo, certo? Ó, veja lá o nível de referência nosso, que nosso bicarbonato era de 22 até 26. Vamos olhar também o nosso PCO2, também está baixo, tá? Por que que está baixo? Porque nosso PCO2 de normalidade é entre 35 até 45. Agora eu pergunto para vocês, e aí? Ele é um distúrbio metabólico ou ele é um distúrbio respiratório? Essa pausa aqui ela é proposital, tá, para vocês pensarem. Tempo. Bom, gente, para não ficar estendido muito tempo, já vou logo responder e depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, nesse caso aqui, eu espero que vocês tenham acertado. Nós temos um distúrbio de acidose metabólica, tá? Então, nós temos um distúrbio de acidose que nós verificamos lá quando analisamos o nosso pH e verificamos que o pH estava ácido. E agora nós observamos o que? Nós observamos que dentro de uma acidose, o que precisava ter? Dentro de uma acidose, ou o nível de parcial, né, de pressão parcial do gás carbônico ele esteja acima do nível normal, né, ou seja, acima do 45, ou então o íon de bicarbonato esteja abaixo de 22, tá? Isso quando são casos de uma acidose. Então, no caso, nesse caso, então, o nosso bicarbonato, então, ele está em 10. Por isso que ele vai ser uma acidose metabólica. Aí vocês vão falar, professor, mas a pressão parcial do gás carbônico também está abaixo do nível de normalidade. Realmente, ele está abaixo. Mas agora eu vou mostrar, então, por que ele está abaixo. Gente, eu estou pausando um pouco esse vídeo, porque minha rinite alérgica atacou. Eu estou espirrando bastante. Bom, gente, lembra lá no começo ainda, nós passamos uma fórmula para saber se ela é compensada ou descompensada? Agora que nós vamos analisar isso. Por quê? Terceiro passo, então, de uma análise de gasometria, a gente, então, analisaria se ele está compensado ou não. Para determinar, então, se uma acidose metabólica, se ela está compensada, então nós vamos utilizar aquela fórmula de Winter, tá? Lembra que era o PCO2 esperado é igual, então, a 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Então, nesse caso aqui, nós temos o nosso PCO2 esperado. Vamos colocar aqui na fórmula. 1,5 vezes, qual que é o nosso nível de bicarbonato? Nosso nível de bicarbonato é 10. Fazemos essa substituição aqui na nossa fórmula. Colocamos então mais 8. E quanto que vai dar? Vai dar 23, tá? 1,5 vezes 10 mais 8. Vai dar 23. Após isso, então nós avaliamos o valor do PCO2 do paciente. Então, nesse caso aqui, ele está igual ao PCO2 esperado. Então, os dois deram 23, tá? Na fórmula deu 23 e o do paciente também está em 23. Então, o que significa? Significa que
ele é compensado, tá? Então, a resposta do gás carbônico, ele está então tentando fazer essa compensação, tentando equilibrar. Então, por isso ele está baixo, mas ele está tentando então se reerguer então para fazer voltar à normalidade no nível desse pH, tá? Aí agora eu sei que vocês vão falar assim, nossa, professor, eu achei que eu ia entender sobre gasometria, você prometeu e não entendi foi nada, tá? Eu sei, gente, que vocês não devem estar entendendo ainda até agora, né? Devem ter pego um pouquinho, né, como que faz, mas ainda deve estar com muita dificuldade. E aí agora sim eu vou mostrar um macete que eu criei, tá? Então vocês podem procurar pelo YouTube todo uma videoaula de gasometria. Eles vão falar, mas eles não vão ensinar igual eu vou ensinar aqui para vocês. Tá? Eu estou usando o boné, até virei o boné aqui para trás, agora que fiquei nervoso. Gente, eu vou mostrar um esquema que eu criei há alguns anos para eu entender bem quando é uma acidose metabólica ou quando é uma acidose respiratória, ou se é uma alcalose respiratória, ou se é uma alcalose metabólica, porque fica bem mais fácil para a gente entender utilizando esse macete aqui, tá? Então, se vocês quiserem, pare esse vídeo, anota tudo esse esquema, que agora eu vou explicar para vocês como que funciona, e eu vou fazer isso na prática, com novos casos clínicos aqui para vocês. Eu vou explicar por meio dele, tá? Então, só um pouquinho antes, só explicando, gente. Nós temos aqui o nosso nível de pH, tá? Então, nós temos lá a normalidade, que é o quê? 7,35 até 7,45. Então, se a gente sabe que se o nível está abaixo do 7,35, a gente já sabe que é uma acidose. Se a gente sabe que é uma acidose, então a gente já pode, a primeiro momento, descartar essa parte aqui. Porque o nosso pH está ácido. Tá? Se ele está ácido, ele não tem como ser um ácido e ser uma alcalose ou pH, tá? Nível de pH sanguíneo. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, se ele está abaixo de 7,35, a gente já sabe que é uma acidose. Aí fica mais fácil, porque já vai descartar dois daqueles distúrbios, tá? Aquele distúrbio, então, de alcalose respiratória e de alcalose metabólica. Com isso, a gente vai ter só duas opções. Aí a gente vai analisar se o nível de gás carbônico está acima de 45 ou se o nível de carbonato está abaixo de 22. Com isso, a gente já vai conseguir saber o segundo passo lá, se ele é respiratório ou se ele é metabólico. Da mesma forma que, se o meu pH está acima de 45, eu já vou saber que é uma alcalose, então a gente pode descartar que é uma acidose. Então, sabendo que é uma alcalose, duas opções que nós vamos ter. Ou o PCO2 está abaixo de 35, que vai então nos mostrar uma alcalose respiratória, ou então o bicarbonato vai estar acima de 45 e vai nos dizer que é uma alcalose metabólica, tá? Bom, na prática, então, vamos colocar isso aqui. Vamos lá. Nova gasometria, e eu quero aqui que vocês parem esse vídeo agora. Eu já falei para vocês parar esse vídeo tantas vezes, né? Mas vamos tentar fazer ele, gente. Vocês já têm alguma base agora, vocês já talvez consigam então já analisar. Tá? Então lembra, tem aqui os nossos níveis de pH, de bicarbonato e de pressão parcial de gás carbônico. Então nosso pH está 7,20, bicarbonato está 11,3, PCO2 está 29,9. Primeira coisa que a gente vai fazer, analisar o nosso pH, tá? Se o pH está 7,20, então o nosso pH está ácido. Então a gente já sabe que vai ser uma acidose. Se a gente sabe que vai ser uma acidose,
Então lembra que a gente tinha na acidose lá? Duas possíveis, né? Como uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica. Para isso, o que a gente fazia? Olha só que legal. Vou colocar para vocês aqui a tabelinha novamente, mas eu sei que vocês já anotaram no caderno, tá? Para facilitar. Então, já está aqui a resposta, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente chegou nessa resposta. Vamos lá novamente. Nós, então, analisamos primeiro o pH, que está 7,20. Olha que legal, até coloquei uma luzinha amarela para indicar que é algo angelical, tá? Porque isso realmente é dos anjos mesmo para ajudar vocês. Se eu sei que o nosso pH aqui tá 7,20, então a gente sabe que é uma acidose. Se é uma acidose, então a gente tem duas possíveis, né? Que é uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica, porque isso aqui a gente até descartou. A gente não tem uma alcalose, então a gente não vai trabalhar com esse quadrinho aqui de baixo. Então, beleza. A gente já sabe que é uma acidose. Agora a gente vai olhar os níveis que nós temos, tá? Vamos analisar aqui o PCO2. Nosso nível de PCO2 aqui está 29,9. Se a gente for analisar lá no nosso quadrinho, o que ele fala? Ele fala que vai ser uma acidose respiratória caso o nosso nível de gás carbônico esteja acima de 45. Está acima de 45? Não está. A gente tem 29. Até 45 tem muito chão ainda. Então a gente não tem uma acidose respiratória. Então a gente vai analisar o nível de bicarbonato. Nosso bicarbonato aqui está em 11,3. O que diz aqui? Na acidose, um bicarbonato abaixo de 22 vai indicar que tem uma acidose metabólica, tá? Então, se o bicarbonato abaixo de 22 está nos mostrando que é metabólico e o nosso bicarbonato está em 11,3, então ele já matou a charada. Então a gente está falando sobre uma acidose metabólica, tá? Então eu acho que assim agora finalmente eu acho que vocês entenderam bem, né? Vamos fazer mais duas situações aqui, tá? Outra gasometria. pH 7,40. Opa! E aí, gente? pH 7,40. Nível de normalidade é quanto? 7,35 até 7,45. E agora? O nível do pH está normal, não tá? Beleza, vamos olhar os outros. Quanto que está o nosso bicarbonato? Nosso bicarbonato está em 24. Quanto que é o nível de normalidade de bicarbonato? De 22 a 26. Opa! Tá normal isso aqui, não tá? Vamos olhar agora nossa pressão parcial de gás carbônico, que aqui nessa gasometria está em 40. Quanto que é o nosso nível de normalidade? 35 até 45. Olha que negócio estranho, não é? pH está normal, PCO2 está normal, o HCO3 também está normal. Que distúrbio que a gente tem? Nenhum, tá normal, tá? Então aqui é uma gasometria normal, tá dentro dos parâmetros de normalidade, tá? Só fiz isso aqui só para assustar um pouquinho vocês. Vamos agora numa gasometria que vai ter alterado. Pegamos agora um pH de 7,48. Qual que é a nossa normalidade máxima? 7,45. Opa! A gente já sabe que o nosso pH está aumentado. Se ele está aumentado, a gente tem o quê? Uma alcalose, tá? A gente já sabe que é uma alcalose. Se a gente sabe que é uma alcalose, então a gente já vai descartar essa primeira parte aqui. A gente já vai para o quadrinho aqui de baixo, tá? A gente já sabe que nosso pH é acima de 45, então a gente já sabe que nós temos uma alcalose.
Agora nós temos que analisar nosso bicarbonato e nossa pressão de gás carbônico. Sabendo que o nosso PCO2 aqui está em 48, e o que ele diz? Ele diz que o PCO2 ele tem que estar abaixo de 35 para ser uma alcalose respiratória. Tá? Ele está abaixo de 35? Não está, ele está em 48. Se ele está acima, está em 48, então ele está normal. Agora, vamos lá para o próximo, que é o íon bicarbonato. Aqui diz que para ser uma alcalose metabólica, o íon bicarbonato ele precisa estar acima de 45. Quanto que está nosso íon bicarbonato? Está em 48. Gente, eu vi um errinho aqui, aí eu arrumei, tá? Eu tinha colocado o bicarbonato em 36, na verdade é em 46, tá? Senão ia dar um erro aqui, a gente não ia conseguir resolver essa gasometria nessa primeira parte, tá? A menos que a gente fosse ver a questão compensatória, tá? Que ainda não vai ser o caso para essa videoaula. Então eu arrumei aqui o erro, então a gente vai começar de novo, tá? Bom, nós sabemos então que nosso pH é 7,48, isso não altera nada. Então a gente sabe que o 7,48 ele significa que nós temos uma alcalose. Até aí tudo bem. Nós então analisamos o nosso nível então de gás carbônico, que está em 48, e que diz então na nossa tabelinha ali, nosso macete, que para ser então uma alcalose respiratória, o PCO2 então ele tem que estar abaixo de 35. Não é o nosso caso. Então o nosso caso aqui está em 48. Ou se não for então uma alcalose respiratória, então ele pode ser uma alcalose metabólica. E o que precisa então para ser uma alcalose metabólica? Precisa que os níveis de bicarbonato estejam acima de 45. Então agora sim eu arrumei que estava 36, mas era para ser 46, porque então está acima de 45. Se ele está acima então de 45, o que significa? Significa que nesse caso nós temos uma alcalose metabólica. Então novamente, é uma alcalose porque o pH ele está acima do nível de normalidade, e sabemos que ele é metabólico porque o nosso bicarbonato está acima dos 45 milímetros de mercúrio. Aprenderam, gente? É um pouquinho mais chato, eu sei, tá? Talvez o hemograma talvez seja até um pouquinho mais fácil de interpretar, tá? Mas é interessante, é importante vocês saberem, tá? Todo paciente então que vai estar numa UTI, principalmente, vai ser coletado gasometria todos os dias, tá? Então quem for passar por uma UTI trabalhar, saibam que vocês vão coletar gasometria arterial todos os dias, e é importante saber então fazer essa interpretação, pelo menos isso que é uma parte ainda mais básica, tá? A gente não vai trabalhar ainda aqui essa parte se é compensado ou não, ou o anion gap também, que também seria um pouco mais aprofundado, a gente não vai saber aqui. Mas se vocês quiserem também vocês podem procurar na internet, saber um pouco mais sobre isso. Sobre o sistema tampão também é interessantíssimo vocês saberem. Na verdade vocês já viram isso, tá lá em bioquímica, mas talvez seja interessante vocês se lembrarem. Tá? A princípio, então, vocês precisam saber quando é uma acidose, quando é uma alcalose, né, pelo nível do pH. Saber, então, como que está essa resposta, né, do gás carbônico ou do bicarbonato, para vocês saberem as manifestações que o seu paciente vai estar apresentando. Se ele vai estar, então, tendo uma excreção, né, desse bicarbonato por via renal,
ou então se ele está hiperventilando ou hipoventilando, se ele está, por exemplo, utilizando o ventilador mecânico, a gente precisa então saber programar, né, esse ventilador para que ele então faça essa resposta compensatória. Tá? Então, se a gente precisa, por exemplo, de uma hiperventilação, a gente pode então ocasionar essa hiperventilação para que então o nível então de pH retorne ao normal. Isso no caso então de uma resposta respiratória compensatória, né? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho sobre gasometria. Eu vou passar mais exercícios, vários exercícios para vocês no portal acadêmico. Eu espero que vocês façam, treinem bastante. E nós vamos discutir ainda alguns casos também sobre gasometria arterial. Eu espero então que vocês tenham bons estudos. Qualquer dúvida, mandem para mim, que eu vou responder para vocês. E nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até lá!